Nesse vídeo vamos falar sobre um confronto lendário, Bumi versus Toph Beifong. Qual dos dois venceria essa grande luta? Por muito tempo ficou toda essa dúvida de qual dos dois é o melhor dobrador e qual dos dois venceria um combate. Mas antes de falar sobre isso, eu peço encarecidamente o seu like e a sua inscrição. Aqui no Universo Avatar, cada um de vocês é importante. E para a gente poder interagir cada vez mais, a gente precisa estar conectado nessa experiência. Tava vendo aqui os analytics e percebi também que pouquíssimas pessoas que estão vendo os vídeos são inscritos. Então, por favor, reforçando mais uma vez, se inscreve no canal e vamos partir para esse vídeo porque o bagulho vai ficar de verdade, hein? Dá aquela atenção que esse confronto vai ser lendário. Bem, a primeira coisa que vocês precisam saber é que esse confronto ele já aconteceu. Lá no Muro de Ba Sing Se, quando o time Avatar encontra a Lotus Branco, durante uma conversa, Bumi e Toph se enfrentam, pois eles discutem sobre quem é o maior dominador do mundo. Isso não aparece na animação, mas são histórias canônicas. A questão é que provavelmente, como fugia um pouco do foco principal da trama do protagonista, eles preferiram não adaptar, ou talvez porque fosse muito caro, coisas desse tipo, que não foram trazidas para animação. Bem, nesse confronto é declarado empate. Bumi e Toph se enfrentam de forma monstruosa e o confronto deles estava tão agressivo que ia derrubar o Muro de Ba Sing Se. Aí o Sokka teve que intervir porque isso ia ferrar com o plano e ia gerar mó caos e totalmente desnecessário, os dois gastando energia, enfim. Foi declarado empate pelo Sokka. A grande questão é, os autores fizeram isso pra gente ficar aqui discutindo. E é por isso que a gente vai destrinchar ponto por ponto. Rei Bumi. Vamos lá, aqui eu vou falar as skills dele e ponto por ponto a gente vai analisando essa parada. O Rei Bumi, ele tem uma força absurda, uma resistência absurda e ele é completamente louco em combate, ele é imprevisível, então não dá pra saber exatamente o que ele vai fazer. Dá pra ver que ele tem um controle monstruoso da terra, consegue deslocar quantidades absurdas e a gente vê isso na animação, né? Quando ele vai retomar a cidade de Omashu, ele arremessa as casas com movimentos básicos, como se ele estivesse arremessando um pedacinho de pedra pequeno. Ele tem um controle surreal também do chão que ele tá dominando, então ele consegue fazer virar areia rapidamente, consegue levantar pilastras rapidamente. Ele não é um dominador de combate somente à distância, ele também ganha de forma curta, média e a criatividade dele é infinita. Vale dizer que pelo fato dele ter 112 anos, a experiência dele com a dominação de terra e com o combate é fora da curva. Muita gente falaria que, ele tá velho, ele tá longe do prime dele. Eu discordo. Eu acredito que o prime do Bumi é justamente nessa idade que ele tem. Porque o que acontece? A justificativa da velhice, ela só cabe para um corpo velho real. O Bumi, ele é realmente um personagem fora da curva, ele é uma exceção. Então ele não tem um corpo de uma pessoa de 112 anos. Ele tem um corpo de um cara de 30 anos. Então o que definiria um prejudicial pro Bumi seria a idade dele, e não é o caso. Então o Bumi, ele tem um corpo de 30 anos, só que com uma experiência de 112. Portanto, o prime do Bumi é ali com os seus 112 anos, sim. Pode ser que se ele fosse mais novo, ele resistisse por mais tempo o combate, tivesse mais estamina? Pode ser, mas provavelmente ele também teria menos experiência e aí já não seria aquele Bumi de 112 anos. Então vale dizer isso, a idade do Bumi não é um empecilho. Assim como para outros personagens, o Bumi acaba tendo essa vantagem. Então essas são as skills do Bumi. Skills da Toph. Bem, aqui já é um outro ponto e a idade interfere sim. Se a gente pegar e pensar que a Toph tem 12 anos, isso com certeza interfere no combate dela. Ela só tem 12 anos, esse que é o ponto. A Toph provavelmente atingiu seu auge com os 30 anos de idade, que é onde ela tinha mais força física, mais resistência e mais vitalidade. A Toph com 12 anos ainda tinha um corpo mais frágil em relação ao que ela teria com 30, mas ainda assim ela era muito forte e muito resistente. Ela segurou a biblioteca apenas com as mãos, aquilo ali é algo surreal e isso já mostra a monstruosidade da Toph. Sem falar que ela tem uma vantagem natural, que é o fato de que ela tem uma deficiência visual acaba se tornando a eficiência em combate e a eficiência do dia a dia para ela. O sentido sísmico é 24 horas carregando tudo aquilo que ela consegue ver e tudo aquilo que ela consegue agir. É diferente das filhas dela que ativam em determinados momentos para conseguir ver o que tá acontecendo na Terra. Ela vê 24 horas por dia com o sentido sísmico. Então isso já é uma vantagem absurda. Ela vê 360. Para quem pensar assim, mas o Bumi ele pode fazer manobras mais relacionadas ao ar, dá uma desvantagem para ela. A gente já sabe que isso também não funciona, porque na área de combate que teve ali naquele episódio que a gente conhece a Toph, um dominador vem do ar através de um cipó e ela escuta. A audição dela, por ser deficiente visual, também é muito alta. Então ela tem uma vantagem, um campo de visão de 360 graus. Chega até a ser engraçado em relação aos outros personagens que, em tese, têm a capacidade de enxergar, mas enxergam menos do que ela. Por isso que ela é tão genial nesse aspecto. Outro ponto que pega aqui é que ela é a própria personificação do elemento. Então, diferente de outros
outros dominadores de terra, ela vive o elemento 24 horas, ela vê através da dobra. Então a vantagem dela é também nesse ponto. O que pega na Toph é que ela também tem a dominação de metal, e no momento que ela e o Bumi se enfrentam, que é de onde a gente tá falando aqui agora, ela tem uma vantagem clássica. Se fosse depois de muito tempo, com outros dominadores e outras pessoas entendendo esse conceito, beleza, mas só ela tinha a dominação de metal naquela parte. Então isso também é uma grande vantagem. Ela tem movimentos rápidos e precisos, ela é claramente uma lutadora de contra-ataque rápido, então você nunca vai ver ela tomando a iniciativa do ataque, ela sempre espera a pessoa primeiro fazer algum movimento para depois atacar. O Bumi, por dominar também muitas estratégias, tem essa característica, mas ele age de vários modos diferentes, defensivos, ofensivos, de contra-ataque, então seria muito boa essa trocação. Partindo para o combate, o que eu acho que ia acontecer nessa luta e vai definir a vitória de um dos dois aqui no final dessa análise. Se a gente olhar o modo como os dois combatem, ia ficar uma luta realmente muito amarrada e muito chata. Ali nos quadrinhos a gente vê que foi uma monstruosidade, porque os dois estavam ali a ferro e fogo querendo se provar e quase derrubou o muro e foi de igual para igual, e o que podia ser uma vantagem pro Bumi, a gente já percebe que não necessariamente é, que é a força bruta. A Toph mostrou ter uma força bruta surreal lutando com o Bumi, e por isso que essa luta ela é muito importante, porque a principal skill do Bumi é a força bruta. Por mais que ele seja um gênio louco e seja totalmente atípico dos outros dominadores, a Toph tem a vantagem natural. Então, para vencer a Toph sendo um dominador de terra, você tem que ser já fora da curva. Se você não for fora da curva, a chance de você perder é 100%. Então, o Bumi talvez seja o único dominador de terra que conseguisse vencer a Toph, a não ser que ele tivesse uma carta na manga ou um diferencial. Portanto, a gente olha Bumi versus Toph, os dois possuem ali uma gama de possibilidades. Eu visualizo um combate onde o Bumi ia vir com monstruosidade de ataque e a Toph ia tentar pegar uma pequena brecha para acertar o Bumi em algum momento. Só que o Bumi, por ser uma pessoa também totalmente imprevisível, não ia cair facilmente nisso. Então ia ser um combate amarrado, os dois iam ficar se estudando, se atacando, e eu acho que a vantagem da Toph seria combinar a dominação de terra com o metal. Porque como a gente já viu nos quadrinhos, terra contra terra não dá, nenhum dos dois perde. O Bumi, por mais que não tenha o sentido sísmico, tem 112 anos de experiência, tem movimentos que a Toph nem sequer pensou em fazer, e a Toph tem a vantagem natural da questão do sentido sísmico. Então é uma luta que não tem fim. Ia ser quase como vai ganhar aquele que não cansar, né? Só que não dá pra contar com essa variável porque a gente não sabe até onde isso chegaria. Então eu acho que a Toph conseguiria sim vencer o Bumi, só que com muita dificuldade, saindo extremamente machucada e tendo que combinar a dominação de metal. Ah, mas e se o Bumi conseguir dominar metal? Aí é uma variável que a gente não pode contar, e também não podemos contar com outros tipos de subdobra. A gente não pode colocar aqui em pauta, por exemplo, a lava, que a gente não sabe se o Bumi ou a Toph conseguem dominar, mas provavelmente se os dois pegassem pra se dedicar nisso, eles conseguiriam. Então não entra aqui lava, não entra vidro, e pode entrar o cristal, mas o cristal é muito fácil de dominar, então a Toph também conseguiria manipular o cristal assim como o Bumi manipula. A areia, a gente sabe que os dois também conseguem manipular, então a gente já viu a Toph melhorando a dominação de areia dela, e a gente já viu o Bumi usando ali uma espécie de areia movediça contra o Aang. Então, no meu entendimento, uma luta extremamente difícil, equilibrada, com muita chance de qualquer um dos dois lados vencer, mas a combinação da dominação de terra com metal daria a vitória pra Toph por muito pouco. Esse é o meu ponto de vista, eu quero entender o seu também. É uma luta extremamente difícil e muita gente acha que pela monstruosidade o Bumi venceria, e de verdade, se for pra alguém vencer a Toph, que seja o Bumi. Eu não consigo ver outros cenários onde a Toph perderia em um combate 100% focado ali, de forma 1v1 real, onde os dois usam toda a gama de poder que podem. Agora, se a gente pegar exceções de pessoas que têm outras subdobras, o jogo já muda. Vale lembrar que os dois têm pontos fracos e, assim como qualquer pessoa, eles estão vulneráveis a coisas diferentes. Se o Bumi enfrentar a Toph apenas usando metal, isso talvez seja uma grande desvantagem. Assim como se a Toph enfrentasse um dominador que não precisa encostar muito no chão, como o Zahir, ela estaria ferrada. E é isso. Vale dizer que a gente tá falando da Toph de 12 anos com o Bumi de 112. Nesse cenário, eu vejo a Toph ganhando. Num cenário da Toph no Prime contra o Bumi no Prime, também vejo a Toph ganhando. Agora, num cenário do Bumi velho contra a Toph velha, o Bumi venceria com certeza pela vantagem física. Mas é isso, deixa a sua opinião nos comentários e fala quem venceria essa luta. Se você acha que é o Bumi, me mostra os argumentos do porquê que ele venceria. Se você acha que é a Toph, me dê mais argumentos do porquê ela venceria e porquê que a gente concorda. De qualquer forma, é um combate lendário, é o primeiro vídeo aqui no canal no estilo combate. Se vocês curtirem, eu posso trazer aí outros combates também. Iroh versus Ozai, talvez? Não sei, é só se vocês gostarem muito. Óbvio que não vai ser um vídeo seguido, eu prefiro trazer outros tipos de conteúdo além dos de combate, mas vira e mexe eu posso estar trazendo aí esses vídeos de combate pra vocês. Deixa o seu like e a sua inscrição, que é muito importante. As possibilidades são infinitas aqui no universo Avatar, assim como a sua contribuição pra esse canal. Demorou? Vamos que vamos. Esse foi o vídeo. Até a próxima. Tamo junto. Satisfação e é nóis. Cuidado aí, Toph! Eu não sou a Toph. Eu sou o Senhor da Melancia.